Fala, povo de Deus! Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu trabalho. Estou aqui para mais um devocional nosso hoje, no dia 10/10. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração esses dias. Está no livro de Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 19. Filipenses 4:19 diz assim: O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Olha que palavra maravilhosa. O meu Deus nos suprirá, o nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas. Filipenses 4:19. Essa palavra é uma palavra muito bacana. Sabe por quê? Uma das coisas que Deus tem falado bastante comigo é que muitas vezes Deus nos dá uma bênção por completo, sabe? Supre todas as nossas necessidades, suprir tudo aquilo que a gente precisa, necessita, é suprido por Deus. Mas é interessante, quer ver? Eu vou ver se eu pego uma outra versão aqui, que fala a mesma coisa, mas de uma forma diferente, só para vocês entenderem o quão grandioso é. Mas é muito importante nós sabermos, mas Deus sempre supre tudo. Deus supre tudo, mas muitas vezes nós não percebemos. Sabe por quê? Porque o nosso foco só está numa coisa ou em outra. E quando a gente está só focado em uma coisa, um exemplo comum, dentro daquilo que a gente trabalha, no seu trabalho, quando você é abençoado financeiramente, você não consegue muitas vezes ver que você também está sendo abençoado espiritualmente e emocionalmente. Principalmente quando nós entendemos aquele versículo de Mateus 6, que é o texto-chave do meu ministério, que fala naquele texto de versículo 6, ele fala sobre as necessidades, sobre as prioridades que nós temos que dar. E aí nós entendemos que não tem como você servir a Deus e ao dinheiro. E quando você começa a compreender que não tem como servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo, uma coisa que você começa a perceber então, que você está trabalhando, na maioria das vezes, 90% dos cristãos trabalham por dinheiro e não trabalha para servir a Deus. Só que quando você trabalha para servir a Deus, uma das coisas que nós não entendemos é que o dinheiro, ele é consequência do trabalho, ele não é um favor, ele é uma obrigação, independente de qual serviço que você faz. A Bíblia fala que o trabalhador, ele é digno do seu salário. Só que o salário, quando você recebe a tua paga, aquilo ali não é algo que alguém está te fazendo porque ele é bom. Não, ele está fazendo porque ele é obrigado, porque você trabalhou. Só que a gente não entende a bênção que nós deixa de lado quando a gente trabalha por dinheiro. E é a primeira porque a gente tira a primazia. Então quando Deus fala assim, eu estou suprindo vocês em tudo, mas por que muitas vezes nós não vemos esse suprir em todas as áreas? Por que a gente não tem sido suprido em todas as áreas? E aqui eu quero te falar algumas coisas. A primeira coisa é que Deus nos abençoe em tudo. Guarde isso, Deus abençoe nós em tudo. Quando eu falo em tudo, entenda, o homem é corpo, alma e espírito. Ou espírito, alma e corpo. Nós existimos dentro dessas três dimensões. Então não faz sentido Deus, quando nos abençoar só financeiramente. Por quê? Porque senão tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Por isso que a Bíblia fala que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. E tem muita gente se perdendo por causa disso. Então quando nós entendemos aqui que Deus nos abençoa em tudo, é nas três dimensões. E é interessante porque esse versículo ele fala assim, não é tudo que nós queremos, é tudo aquilo que nós precisamos. É muito diferente. Fala assim, mas eu não tenho sido abençoado nisso. Mas isso é o que você precisa ou é o que você quer? Porque Deus não vai dar tudo que a gente quer. Isso tem certeza, se você é cristão, você já deve ter percebido que Deus não nos dá tudo que a gente quer. Mas Deus supre tudo aquilo que a gente de fato precisa. No momento certo, no tempo certo, você pode ter certeza que nós somos supridos em todas as áreas. E aí quando nós falamos de corpo, alma e espírito, você vai entender o espírito. Você olha no texto de Gênesis, quando começa, você vai ver que quando Deus quis fazer os animais,
Ele falou, ele olhou para ele, quando ele quis fazer as plantas, as coisas que tinha aqui na terra, ele olhou para a terra e falou assim, ó, que deem árvores segundo cada um segundo a sua espécie. Aí quando ele quis fazer os peixes, animais aquáticos, ele olha para o mar e fala assim, ó, que nasça peixe segundo a sua espécie, né? Mas quando ele foi fazer o homem, ele olhou para dentro de si mesmo e falou assim, façamos o homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança. Então o Espírito, assim como a terra, a árvore que nasce na terra, você tira a árvore da terra, é questão de tempo. Para quê? Para que aquilo deixe de existir. Deixe de existir a árvore, ela vai morrer. Porque você tirou ela do lugar, da origem dela, que é a terra. Se você tirar ela e colocá-la no mar, um exemplo, ou deixar ela voando, ela vai morrer, é só questão de tempo. Talvez não vai morrer de um dia para o outro, mas você já vai ver ela no chá, você vai ver já o brilho caindo. Mas dependendo do tempo que ela for ficar ali, ela vai morrer. A mesma coisa acontece com o peixe. Quando você tira ele de dentro da água, ele não vai, na hora que você tira, já morre. Não, ele demora um tempo. Ele vai ficar ali vivo durante um tempo, mas se você não devolver ele para a água, ele vai morrer. E sabe o que eu estou querendo te dizer isso? Por quê? Porque dentro de nós somos formados em Deus. Nós fomos feitos em Deus primeiro, e Ele soprou dentro desse boneco de barro, dentro dessa matéria, Ele soprou o fôlego de vida. E quando Ele sopra o fôlego de vida ali, a Bíblia fala que então o homem se fez alma vivente. Ou seja, assim como o peixe quando tira da água morre, assim quando a árvore que tira da terra morre, nós também, quando nós somos tirados de Deus, nós morremos. E é por isso que tem muita gente vegetando aí, sabe? Então, nós voltarmos para Deus, né? E talvez essa é a função, por isso que a gente se perde muito nessas questões de religião, porque é uma busca do homem se religar com Deus de novo, porque ele desconectou, ou seja, o homem está se destruindo, o homem está matando tudo aquilo que foi criado por Deus, trazendo a desordem onde Deus colocou ordem. Então nós precisamos voltar e entender que nós somos abençoados quando nós estamos em Deus. E em alma, as nossas emoções também são, porque quando você é abençoado, nas suas emoções, no seu sentimento, na tua paz. Quantas pessoas, será que você pode, pensa bem comigo, quando Deus fala assim, eu suprirei todas as necessidades, em todas as dimensões do homem, você acredita que você pode ser uma pessoa abençoada? Você pode ter a salvação, você aceitou Jesus, está na igreja, vai continuamente, às vezes você está ali até exercendo ministérios, cargo de ministério, e se sentir uma pessoa vazia na tua alma. Sentir uma pessoa sem paz, uma pessoa emocionalmente doente. Eu tenho atendido diversas pessoas assim que são cristãs, mas estão doentes. Na tua alma, as suas emoções está doente. Por quê? Porque isso foi uma das coisas que há 9 anos atrás fez eu vir para essa área do desenvolvimento humano. Por quê? Justamente por isso, porque eu percebia que muita gente que era ali espiritual estava doente. Elias ficou doente, entrou numa caverna e não quis nem fazer mais o ministério. Um homem que tinha visto Deus fazer tantas coisas, Deus mandou fogo do céu, Elias fez coisas grandiosas, mas chegou um momento que ele estava se resignando dentro de uma caverna porque achava que ele estava sozinho. Talvez entrando ali numa depressão, não sei. Mas a verdade, e o que eu quero trazer aqui nesse pequeno, breve devocional, é que sim, você pode sim ser uma pessoa abençoada em termos espiritual e não está sendo suprida a sua necessidade na sua alma, talvez por causa de você mesmo, talvez não, certamente é por causa de você, porque Deus nos abençoa em tudo, segundo o texto que nós lemos de Filipenses 4,19. Deus nos abençoa em todas as áreas. Mas por que nós não estamos abençoados? Ou então você vai ver uma pessoa que ela é abençoada no espiritual, ela é abençoada emocionalmente, mas financeiramente, na matéria, no corpo, ela não é bem. Não está sendo suprida. Ou então fisicamente, ela está doente, adoeceu. E aí entra numa questão muito, muito, muito forte. Por quê? Porque você pode até ter muitas coisas, mas o seu emocional vai ser afetado. Porque quando você, nessas 3 dimensões, você está doente em nenhuma delas, é bem provável que as outras também vão começar a entrar em disfunção, porque nós somos essa tricotomia. Nós existimos dentro dessa tricotomia.
Então é muito importante você entender que Deus te abençoa no espiritual, Deus te abençoa no emocional e Deus também te abençoa no material. E o material é tão importante quanto, querido. Deus não fala que isso não, que nós não somos abençoados, ou que não é importante. Não existe isso. Muito pelo contrário, que Deus questiona as motivações por causa da prioridade. Aí eu volto de novo a falar de Mateus 6. Vê lá, ele fala assim, buscar em primeiro lugar, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Se não está sendo acrescentado todas as demais coisas, é porque talvez você não está dando a primazia para questões espirituais primeiro. E se fartar as suas emoções, e eu vou talvez estar gravando aqui um vídeo falando sobre isso. Muitas vezes por que nós não somos supridos as nossas necessidades emocionais. Muitas pessoas que buscam em Deus, e ali aquelas mulheres de oração, na maioria das vezes você vai ver que elas são pessoas humildes, ou melhor, pobres mesmo. Pobre financeiramente, de dinheiro, materialmente, são desprovidas. Sabe por quê? Porque elas plantam tanto no crescimento espiritual e esquecem da questão material. Não, mas Deus vai me suprir. Deus vai te suprir? Vai. Mas existe uma primícia. Deus já nos deu. Não importa o quanto Deus te deu na tua mão. Não vou querer entrar nessa daqui, que é uma outra reflexão sobre as parábolas do semeador. Mas só para você entender, o que Deus te deu, o que está na tua mão é pouco, sim. Independente se você tem milhões ou se você tem só um pouco mesmo, alguns mil ou alguns reais, sempre vai ser pouco. A diferença é o que você faz com o pouco que Deus te deu. Que Deus abençoe a tua vida, que essa mensagem possa ter fortalecido você. Eu quero orar para que, se existe alguma área da tua vida que não está sendo atendida, que não está sendo suprida nesse momento, eu quero pedir, invocar a presença de Deus sobre a tua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a vida dessa pessoa da qual me ouve, que ouviu a tua palavra, ó Deus, a explanação da tua palavra, o compartilhamento da tua palavra. A tua palavra cura, a tua palavra restaura, a tua palavra fortalece. E eu quero colocar diante do Senhor, ó Deus, essa vida que me ouve agora. Pai, abençoe, Deus. Eu não sei qual é a necessidade que ela possa estar passando agora, que não está sendo suprida. Ó Deus, não sei se é na sua alma, nas suas emoções, não sei se é no teu espírito, ou não sei se é no teu corpo. A única coisa que eu sei, que segundo a palavra da qual nós lemos, o Senhor é Deus que supre todas as nossas necessidades. Por isso eu coloco a vida desse meu irmão, dessa minha irmã diante do Senhor, repreendendo todo pensamento medíocre, todo pensamento contrário à tua verdade, à tua palavra, porque a tua palavra veio, ó Deus, para que nós tivéssemos uma vida, e vida em abundância em todas as áreas. Por isso, desde já repreendo, ó Deus, toda ação contrária, todo dardo forjado, tudo aquilo que foi lançado na mente, ó Deus, do meu irmão, da minha irmã neste momento, eu declaro cair no abismo agora, e a sua presença vindo e trazendo restauração. Desde já eu te agradeço, Pai, porque eu creio que a tua palavra diz que tudo aquilo que fosse ligado na terra seja sido ligado no céu. E eu ligo na terra toda sorte de bênção sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu trabalho. Que Deus te abençoe neste dia, em nome de Jesus.